Fala, galera do Me Salva, tudo bem com vocês? Então, aqui é a Prof. Alba falando, Alba Cristina, e a gente vai dar início então à nossa série, né, algumas aulas aqui no YouTube sobre alguns heróis e o que a gente pode aprender com essas histórias de heróis com as humanidades. Então, o nosso objetivo, assim, a nossa ideia inicial é fazer com que as nossas aulas sobre esses personagens de quadrinhos nos tragam algum aprendizado que na hora do Enem, da nossa prova, dos nossos estudos, a gente consiga associar com algum acontecimento de fato, com alguma história, com alguma situação sociológica, política, histórica, enfim, que faça com que a gente, se a gente gosta muito desses heróis, na hora a gente tenha algumas associações com os filmes também. E a gente vai começar então essas aulas com o filme que está estourado, né, e que fez muito sucesso com o Black Panther. Certo? Então, duas coisas que a gente tem que ter muito presente, assim. Primeiro, a nossa aula não é uma análise da história desse personagem nos quadrinhos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Inclusive, eu estou referenciando ali no nosso material de apoio, que o link está aqui embaixo, para que, se vocês tiverem interesse e quiserem ver análises de quadrinhos, né, tem dois caras aí que eu estou citando, Black Pipe, que é do canal do YouTube aqui, e que faz uma análise bem legal da história dos quadrinhos, né, e o Léo. Então, assim, para quem se interessa muito sobre quadrinhos especificamente, tá? Eu deixo esses dois links aí para vocês darem uma olhada. São dois caras diferentes que fazem análises diferentes desse filme. Então a gente vai partir do filme, certo? Então, mas assim, para a gente não perder esse personagem, é claro, ele foi criado na década de 60, de 1960, um momento nos Estados Unidos dos movimentos sociais afro-americanos, né? Mas ao contrário do que muita gente acha, o Black Panther ele não tem nada a ver com a referência dos Panteras Negras, por exemplo, o movimento social dos Estados Unidos, tem a ver com a própria história fictícia e a tribo Panteras que eles constituem nesse país fictício. Certo? Então, assim, remonta também a ideia. Tô fazendo a minha colinha aqui, porque né, a gente não lembra de tudo que a gente quer falar antes. Mas, assim, também remonta a ideia dos movimentos Black Exploitation, que é a ideia, então, de negros e negras participarem do cinema e da coisa. Então, na década de 70, esse personagem começa a ficar muito conhecido, né? E claro, tem a ver com as reivindicações de movimentos sociais, de representatividade, mas ele já existia nos quadrinhos desde 1966, tá? Então é isso sobre assim a história do personagem basicamente e vamos então à nossa aula, né? E tentar pensar o que o Wakanda nos traz de conhecimento para o Enem. Bora então para a mãozinha? Segue a vinheta. Vamos lá então para nossa super aula de super-herói Black Panther. Black Panther não me salva. Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, né? Como eu falei para vocês, então a gente vai conhecer primeiro os nossos objetivos da nossa aula muito conteúdo, trazer conteúdo. Então a gente vai conhecer o continente africano a partir desse filme Pantera Negra, que embora o personagem, como eu disse, é desde 1960, ele então só ganha um filme agora, né? Um filme só dele, só agora em 2018. Então a gente vai conhecer um pouco mais desse continente africano a partir do filme, essa diversidade cultural que o filme traz e a religiosidade que o filme
também traz um pouco dessa religiosidade do continente africano. Então, a gente vai tentar responder essa questão, o que o Wakanda tem a nos ensinar, certo? O Wakanda, então, é o país fictício, né, do Pantera Negra, onde ele reina, né? Então, bora ver o que ele tem a nos ensinar enquanto país, enquanto personagem do continente africano, certo? Vamos lá, então. Então, o primeiro ponto a ser destacado, né, desse filme, e que traz muito importante para a gente entender, é a cultura, né? E é a cultura do continente, tá? É a cultura do continente. Não é uma cultura específica, não é uma cultura de uma tribo específica, não. O filme traz, então, tradições tribais diversas, né? Das diferentes, mostra essa diversidade, então, tribal do continente africano. Traz também alguns símbolos de nobreza, né, e de diferenciação social, que a gente está, então, muito acostumado a ver. Pensar em rei e rainha, a gente logo pensa numa coroa, como a gente conhece no continente europeu, né, quando a gente estuda reis e rainhas. E aqui o filme traz uma coisa que é muito interessante, e aí eu trouxe aqui a rainha Ramonda, por exemplo, a mãe do Pantera Negra. Ela usa esse chapéu, e é um chapéu de diferenciação social, tá? É um chapéu de diferenciação social. E esse chapéu aqui a gente encontra, por exemplo, na tribo Zulu, né? Para diferenciar as mulheres casadas, por exemplo. Tá? Então, o filme investiu em pesquisa real, investiu em trazer questões e situações e personagens que tragam coisas, realmente elementos do continente africano. Então, um exemplo desse símbolo de nobreza é o chapéu. Outro exemplo desses símbolos de nobreza que a gente vai ter é do próprio T'Challa, né? O Pantera Negra, que veste, quando ele não está vestido de Pantera Negra, ele veste, então, uma túnica. Normalmente ele está com uma túnica, e essa túnica tem bordados, essa túnica tem uma diferenciação, né? Ela tem traços, esses bordados são feitos especificamente também no continente africano, né? E quando ele veste também um cachecol colorido, também traz elementos próprios do continente africano, de Gana. Essa túnica especificamente a gente vai ver em muitas imagens da África do Sul, quando Mandela era o governante de lá, usava muito esse tipo de túnica, e a gente encontra em várias imagens e vídeos, etc., do Mandela. Então, elementos de diferenciação social, de nobreza, de étnica, né? Que é interessante a gente observar. Então, assim, a ideia também é de, se você ainda não viu o filme, gente, vocês não sabem o que estão perdendo. Para quem gosta de filme de super-herói, é muito legal, a história é bacana, e para quem está estudando no Enem, a gente tem muita coisa a aprender com o filme, dessa cultura, dessa diversidade do continente africano. O filme traz também a constituição de reinos e mostra uma lógica sobre os reinos africanos muito bacanas para quando a gente está estudando os reinos. E tudo isso tem a ver com a diversidade étnica desse continente. Então, todas essas questões estão ligadas a essa grande diversidade étnica do continente. Logo, essa diversidade vai sim refletir em todos os outros elementos culturais, né? Que mais? Como eu falei em reinos,
A gente sabe, e a gente, quando a gente está estudando, e até para o Enem também, tem caído algumas questões sobre o continente africano, né? Para você que está treinando nos simulados aí, para você que está estudando para o Enem, tem alguns conteúdos, sim, sobre o continente africano. E a gente tem, o filme traz uma questão dos reinos muito legal, que é quando tem. Ai, gente, vou falar alguns spoilers, mas são spoilers bem pouquinhos, tá? Porque igual você vai ter que ver o filme agora com esse outro olhar, tá? Então, no filme tem essa questão. Um momento da iniciação do T'Challa, um momento que ele precisa, então, que ele vai assumir como rei, né? E mostra, então, essa diversidade cultural, essa diversidade de reinos no continente africano. E aqui eu trouxe para vocês os reinos que existiram no continente africano. Então, vamos acompanhar aqui. Mali, por exemplo, né? Mali existiu, foi um reino, foi um império do século 13 a 1600, tá? Gana, por exemplo, foi um reino do século 9 a.C. ao século 13 depois de Cristo. Songhai, aqui, ó, circulado em preto, que vocês vejam que aqui nesse cantinho eles se misturam, né, na região oeste do continente africano. Songhai, em preto, ele existiu, por exemplo, do século 15 ao século 16, tá? Oyo, aqui, por exemplo, ou o reino Yorubá, existiu do século 15 ao 19. E pega um pouco da Nigéria, vocês percebem aqui. O reino de Aksum, por exemplo, entre os anos 100 e 940 depois de Cristo. O Zimbábue, aqui em rosa, um reino super grande, existiu do século 11 ao século 13. E o reino do Congo existiu entre o século 14 e 19. Então vejam que Oio e Congo vão até o século 19 e os outros estão no século 15. Isso tem a ver com o quê, né, meus queridos? Com a colonização, com o início de colonização da África, né, do continente africano. E o que os europeus encontram nesse continente africano? Essa diversidade de reinos existindo no continente. E o filme, o que o filme traz? O filme traz o tempo inteiro o medo do T'Challa da colonização. O T'Challa parece o tempo inteiro um rei muito preocupado em não ser colonizado. Tem um medo da colonização. Vou colocar aqui, medo, tá? Então, por quê, né? Por todo esse histórico do continente, obviamente. Então, assim, o que o filme tem a nos ensinar nessa parte cultural é que nos traz uma ideia, então, de diversidade, de reinos, de riqueza, né? De riqueza, de uma existência cultural. O filme é bastante inspirado no Império de Mali, por causa da riqueza de metal. Vocês sabem que o vibrânio é a grande riqueza de Wakanda, né? Então, nessa parte cultural, qual é a lição 1 que eu acredito que traz para nós? É descolonizar o nosso saber sobre o continente africano, né? De achar que que a África passa a ser alguma coisa a partir da entrada dos europeus. E o filme traz, então, toda uma situação de iniciação do T'Challa, mostrando esses ritos, a cerimônia e como funciona as alianças dos reinos para formar, então, a grande Wakanda, a grande tribo dos Panteras. Certo? Tudo bem aqui? Sim? Vamos seguir em frente. Sobre, então, como a gente está falando, das referências tribais, né? Da questão étnica tribal. Eu trouxe aqui, aparece, então, no filme tecidos, então, como eu falei, da roupa da nobreza, e aparece também objetos que são realmente das etnias de lá. Então, como eu disse, o filme investiu muito em pesquisa de fato
nessa elaboração do figurino também. Então, o que, que a gente vai ter? Eu destaquei duas partes, né? Primeiro, o exército do T'Challa, as Dona Milaje, né? A roupa delas, é claro que é futurista, é claro que, mas está muito inspirada na etnia real Maasai, tá? Então, as Dona Milaje estão muito inspiradas com a roupa, com o figurino em tribos que existem de verdade. Outra tribo também que traz uma cultura e que traz no filme é a tribo da fronteira e a tribo da fronteira do filme, né? E olha a composição dos cobertores do filme e a composição real dos cobertores da tribo existente. Então vejam que o olhar que a gente vai ter para o filme a partir do momento que a gente sabe dessa pesquisa, a gente consegue estudar melhor o continente, né? Visualizar melhor esse continente também, né? Então, nesse sentido, a gente tem aqui a nossa lição 2. Eu acho que a lição 2 aqui é a riqueza. Eu tinha colocado 3 ali. Opa, vamos riscar aqui. É a lição 2. Nossa lição 2 é a própria riqueza, e aí retoma a questão cultural, né? A riqueza cultural e a riqueza de pesquisa, obviamente, desse pessoal encarregado do figurino, né? Do filme, certo? Atenção, atenção para você, galerinha, que não estuda com a gente ainda no Me Salva. O T'Challa trouxe uma importante informação, tá? Para você que ainda não estuda com a gente, você vai ter 20% de desconto em todos os planos. Se usar o cupom para a aula de hoje, que é Pantera Negra, tudo junto, letra maiúscula, certo? Se você usar, então, acessa lá o nosso site, entra em contato e 20% de desconto em todos os planos, vem estudar com a gente, que vai ser bem legal, certo? E a gente quer ver vocês aqui estudando com a gente para passar, para mandar bem no Enem. Não perde essa não, hein? 20% de desconto, Pantera Negra é o cupom. Então, meus queridos, seguimos aqui então com as referências à ancestralidade, tá? O que o filme traz então de referências à ancestralidade? Aparecem, então, vários ritos, né? Como eu falei antes, rito de iniciação, então, quando o T'Challa vai assumir o lugar do pai, e aparece também outros momentos que é bem marcante essa questão da ancestralidade. E isso, então, nos ajuda a compreender, a entender melhor essas questões religiosas do continente africano, né? Então, vai ter lá, aparece deuses, quando o T'Challa tem essas experiências espirituais, não necessariamente, porque não é o Deus que a gente conhece na tradição cristã, judaica cristã, né? Porque, por exemplo, aparece uma cena que ele está conversando com o pai e o T'Chaka, o pai, está morto, né? Então, causa um estranhamento, mas na verdade, por quê? Porque os deuses africanos, eles têm elementos humanos, eles não são inatingíveis. E é o que a gente chama de antropomórfico, tá? Que são, então, elementos humanos, né? Elementos de humanidade. E aí entra também na questão de o continente africano ter muito essa religiosidade, essa espiritualidade ligada a heróis divinizados.
uma pessoa que foi um grande guerreiro em vida, né? Enfim, diversas maneiras de interpretar o que é um herói e eles passam então a ser divinizados. Então isso também, de uma forma ou de outra, dá a entender no filme. Então eu gostaria muito que, se você não assistiu o filme ainda, tá? Preste muita atenção nessas cenas, né? E já aproveita para estudar e para mandar bem no Enem e vestibulares, né? Nessa questão cultural e religiosa e de ancestralidade do continente africano. Outro elemento também que eu achei bem importante destacar é que não tem uma ideia maniqueísta, porque realmente as religiões africanas, de matriz africana, não têm essa ideia maniqueísta. Porque, pensa comigo, se esse herói era um humano, né? E passou a ser divinizado. Se os deuses têm elementos humanos, logo não existe um bem versus o mal tão assim traçadinhos, né? Tão assim, ou você é um ser humano bom ou você é um ser humano mau. Existe, então, virtudes, pessoas virtuosas, e existe o que a gente, como eu disse, virtudes, né, do ser humano. Não vai existir essa questão de bem e mal. Então, isso nas religiões africanas não tem, né? E tu sempre vai ser capaz de fazer um ou outro, depende das tuas escolhas, né? Então, por exemplo, vai ter lá o vilão, o Kill, né? Ele aparece e ele é um vilão que, gente, é maravilhoso para pensarmos a nossa própria humanidade, né? Afinal de contas, por que ele seria um vilão, né? E porque ele tá brigando lá no filme por uma questão que é muito importante, né? Que é a defesa, que é valorizar a cultura fora de Wakanda, por exemplo, porque o Kill está fora de Wakanda. Então observem esse vilão, que ele não é assim nem todo mal, tá? E isso tem muito a ver, então, com essas questões dessa própria religiosidade, então, do continente africano, que é diverso. Outra coisa também que eu queria chamar para vocês a atenção é nos mitos e lendas africanos, que tem a ver com a própria criação do universo, criação do mundo, né? Esses mitos. E no filme, qual é o mito que aparece, né? O Wakanda tem como o mito da Pantera Negra, desse espírito forte, dessa pantera, né? E é ela, então, é que dá esse poder ao T'Challa e aos reis sucessivamente, né? Aos reis de Wakanda. Então, prestar atenção nesse bem do iniciozinho do filme sobre essa transmissão de poder e sobre essa questão desse mito, dessa lenda da Pantera Negra, é muito legal, porque afinal de contas a gente vai estar aprendendo um pouquinho a mais. Claro que isso é fictício no sentido do filme, mas é importante para o quê? Para a gente associar aos mitos e lendas africanas, que tem muito a ver, sim, que lembra muito muitas coisas. Inclusive, se vocês conhecem o livrinho infantil, se vocês têm irmãos pequenos e querem ler para eles e já estudar um pouquinho, Bruna e a Galinha de Angola, Galinha de Angola, ela traz um mito, uma lenda africana, tá? De criação do mundo. Então, tem muito a ver com o mito da Pantera Negra, certo? Então, essa lição, o que a Wakanda tem a nos ensinar sobre as referências da ancestralidade é, com certeza, a religiosidade. E assim a gente já está acabando, mas não poderia deixar de falar, né, do poder feminino. O poder feminino é muito bem representado no filme pela guarda real da Dora Milaje, a Dora Milaje, né? E essa guarda real é formada então por mulheres, e é importante a gente saber que essas mulheres, essa guarda, esse exército feminino existiu, né? Ele existiu de fato no reino da Omé,
tá? E assim, se tem notícia aproximadamente do século XVII ao século XIX, iniciou com as esposas sendo treinadas para criar, então, para criar, não, desculpa, as esposas sendo treinadas para proteger esse rei, e depois, então, essa guarda real passa a crescer, enfim, a ter cada vez mais mulheres, e vai até o século XIX e chega a quase 6.000 mulheres, ou a 6.000 mulheres, enfim. Então, o filme tem essa preocupação, os quadrinhos têm essa preocupação de mostrar também um pouco do continente africano. Uma coisa importante é que nos quadrinhos, essa guarda real, ela aparece servindo ao rei também de uma forma de harém para esse rei. Não seria não seria de todo errado se no filme aparecesse essa guarda servindo de harém, porque existe, né, nas tradições africanas o casamento com várias esposas. No entanto, o filme traz nesse poder feminino essa guarda muito forte, muito bem resolvida, com as suas feminilidades, e isso é muito bacana de a gente observar e presenciar no filme, e elas não estão servindo ao rei. E tem outras mulheres guerreiras, como a Nakia, né, que é o papel da Lupita Nyong'o, e a Shuri, a irmã do, do T'Challa. E então essas mulheres guerreiras e fortes, com certeza, também mostram muito, ou lembram as tradições matriarcal. É a nossa lição 4, então, do filme Pantera Negra. Porque no continente africano, diversos povos têm, então, essa tradição de sociedade matriarcal. E não é por acaso, então, que o filme busca não trazer esse harém, mas focar nas mulheres guerreiras e fortes e autônomas e que decidem e tudo mais. E seguindo, então, assim, agora sim, para nossa última questão, é então a representatividade. E por fim, então, óbvio que a gente vai falar dessa representatividade dos atores e dos diretores compostos por pessoas negras, né? Que isso é muito legal. Depois de o filme começou em 1966 e só em 2018 nós vamos ter um filme com o Pantera Negra sendo o protagonista, né? Mas também, então isso é muito legal como representatividade, como identidade, né? E como, enfim, como é bacana se ver na TV, né? Mas também o filme tem uma representatividade no sentido de trazer a tecnologia mais tradição, mais cultura. Porque o T'Challa, ele é um PhD em física, por exemplo. Mas ele cultua lá os deuses, ele cultua as tradições, ele está procurando, ele busca uma representatividade de Wakanda com os outros povos, ele se mostra indeciso, então traz uma representatividade também do que é ser um rei, não precisa ser sempre um rei, mostra um rei sensível, né? Mas mostra também um rei preocupado em proteger, ele começa nacionalista e termina o filme diferente, com questionamentos, né? Então isso é muito legal. Mas eu acho que a representatividade, para além das questões étnicas, está também nessa questão atual de falar de tecnologia, de tradição e de cultura. Afinal de contas, como a gente está usando a tecnologia na nossa vida, né? Como a gente está refletindo sobre os usos da tecnologia na nossa vida. O Wakanda nos mostra muito isso. O Wakanda nos mostra um país forte, rico, desenvolvido, mas que cultua suas tradições, que cultua a sua cultura, de fato, né? Então, acho que também é essa representatividade tecnológica e muito atual. Que, na verdade, esse problema é muito atual, é muito um dilema nosso, né, hoje. E também a gente não ficar achando de, pô, eu estudei, eu fiz graduação, mestrado, doutorado, agora eu não posso mais acreditar em nada.
o filme nos questiona sobre isso, né? Será que agora eu não posso mais acreditar em nada porque agora eu sou muito cientista? Né? Então, mostrando outra cultura, mostrando outra realidade, o filme nos questiona sobre essa questão. Então, na nossa lição 5, eu acho que essas questões bem atuais ele nos traz para a gente pensar e refletir. Certo, pessoal? Então, como eu gosto muito de Wakanda, eu já pedi o meu passaporte, que eu acho que eu quero fazer parte desse país e visitá-lo, pelo menos, no sentido de aprender um pouquinho mais com Wakanda também. Eu vou dar um tchauzinho para vocês, então, só um pouquinho. Olá, e aí? Então, eu espero que vocês tenham curtido muito essa aula e que se vocês tiverem alguma ideia de um outro super-herói, de alguma coisa que a gente possa trazer aqui para conversar e para trazer associações de conteúdos com o Enem, vocês deixem aí nos comentários, tá? Se inscrevam no canal, apertem aí o sininho, né? Se estão gostando da aula, se curtiram essa aula, se ajudou a entender um pouco mais sobre o continente africano, deixa um joinha aí pra gente, tá bom? E assim, pra gente saber também que a gente tá, que vocês estão curtindo, tá? Quem ainda não faz parte do Me Salva, não estuda ainda com a gente, não perde o desconto, então, de 20%, cupom Pantera Negra. E para quem estuda com a gente, então não esquece das nossas monitorias às quintas-feiras e a gente se vê lá. Tchau! Me salva!